Irmãos? É uma reunião de comunhão em família. E nós lemos um texto aqui hoje, o irmão Silas é um texto aqui para nós hoje, aqui no capítulo 2 de Efésios. Nós podemos abrir lá, Efésios capítulo 2. Nós lemos com o irmão Silas quase o capítulo todo, né? Mas eu quero, como nós já lemos uma boa parte, eu quero focar aqui, a partir do versículo 13. Efésios capítulo 2, versículo 13. Amém, irmãos? Então fala assim, olha só. Aí as crianças vão nos ajudar, tá bom? Então fala assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, irmãos, eu queria focar nesse termo. Nós somos concidadãos dos santos, nós não somos mais peregrinos, e somos da família de Deus. Família de Deus. Irmãos, nós estamos tendo aqui uma reunião em família. Família é algo de Deus. Né? Crianças, quantas pessoas eu preciso para ter uma família? Pelo menos 4? Quantas? Quantas vocês acham? Então tá bom, nós precisamos ter pelo menos 2 pessoas para ter uma família. Se tiver uma pessoa, é uma pessoa sozinha. Mas se tiver 2, opa, já é família. Pelo menos 2. E aí tem famílias de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Aí os irmãos sabem. Né? Tem famílias muito... A família de Deus é muito grande. Né? Mas, irmão, a sociedade hoje, ela reconhece vários tipos de família. Nós conhecemos um padrão de famílias, né? Onde tem um pai, tem uma mãe, tem os filhos. Né? Mas a sociedade hoje, irmãos, reconhece família com 2 pais, família com 2 mães. A sociedade hoje reconhece, inclusive, uma pessoa e seu cachorro como família. A sociedade está confusa. Mas o que é o projeto de Deus para a família? Aliás, antes ainda, irmãos e crianças, presta atenção aqui. Se por acaso, irmãos, chegar aqui no nosso meio e não está longe, e devemos nos preparar para isso, uma família diferente do que nós estamos acostumados, ou alguém que tenha um modo de vida muito diferente do nosso, irmãos, o Senhor nos dê graça. Nós não podemos olhar para essa pessoa assim meio... Não sei se os irmãos entenderam o meu olhar. Com preconceito, ou com desprezo, ou com reprovação, nós não podemos fazer isso. As pessoas, irmãos, precisam, em primeiro lugar, ser respeitadas, em segundo lugar, amadas. Não significa que a gente vai concordar com alguma atitude, modo de vida, né, pensamento, entendimento diferente. Não. Mas respeitar é nossa obrigação e amar é o que o Senhor fala para nós. Até porque, irmãos, o Senhor tinha todo o direito de olhar para nós, para mim e para cada um de nós e fazer assim, torcer o nariz. O Senhor tinha todo o direito de fazer isso. Mas não foi assim que o Senhor agiu conosco. Na verdade, né, irmãos, quando a gente lembra daquela história lá do filho pródigo,
Os irmãos se lembram onde estava aquele filho que abandonou o pai? Os irmãos se lembram onde que ele estava? Onde ele foi parar? As crianças se lembram onde aquele filho que abandonou o pai, lá da história do filho, onde ele foi parar? No mundo. Mas ele foi fazer o quê por final lá no mundo? Quem lembra? Ele foi cuidar dos porcos. Ele dava comida para os porcos e ele queria comer a comida dos porcos. Então vocês imaginam que quando aquele filho voltou para aquele pai, ele estava perfumado, bonitão, cheiroso. Não, irmãos, ele estava vindo de cuidar dos porcos, de querer dar comida, de querer comer a comida dos porcos. Imagina a figura desse rapaz. Devia estar imundo. Devia estar muito mal cheiroso. Muito. Comida de porco, irmão, dando comida para porco. Nós conhecemos chiqueiro aqui. Bom, os mais velhos devem conhecer chiqueiro. É um chiqueiro, né? Mas o que o pai fez com aquele filho, irmãos? Pulou no pescoço dele e o beijou. Não torceu o nariz. Nós precisamos ser aqueles que representam o Senhor. Amém, irmãos? Só que Deus tem um projeto de família. E o projeto de Deus, irmãos, é maravilhoso. O projeto de Deus está lá para nós, lá em Gênesis, capítulo 1, e os irmãos podem, né, abrir para acompanhar, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus estava ali fazendo a criação, Deus falou assim, também, está escrito assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, irmãos, crianças, Deus tem um projeto de família. Deus é o autor, Ele é quem projetou a família. Ele projetou a família com um homem e uma mulher. Ele ainda falou para eles, olha, sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, encham a casa, né? Família. Esse é o projeto de Deus, família. Mais uma vez, né, irmãos, voltando, quando a gente vê famílias diferentes, né? Mais uma vez nós temos que respeitar, amar, mas orar, interceder, para que Deus abra os olhos delas, para que elas entendam o projeto de Deus para a família e se rendam ao Senhor e sejam abençoados. Porque, irmãos, quando nós estamos de acordo com o projeto de Deus, nós somos abençoados. Nós estamos no caminho da bênção. Mas, irmãos, se a gente não está conforme o projeto de Deus, nós estamos num caminho complicado. Um caminho de ruína, de condenação, de perdição. Nós precisamos voltar para o projeto de Deus, né? E aí, irmãos, a gente vê na história né, lá na criação, né? Nós vemos que, né, Deus criou o homem, né? Nós estamos no capítulo 2 de Gênesis, né, da costela do Adão, Deus formou a Eva e trouxe a Eva para o Adão, como o Cleiton nos lembrava ontem, né, no casamento, quem esteve lá, né? E o Adão falou, opa, essa é a final, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, mas se chamava varô, porque do varão foi tomada. Opa, o projeto de Deus acontecendo ali, né? E havia aquela harmonia naquele casal, naquela família, né? Depois vieram os filhos, né? E houve um problema dentre os filhos, irmãos vão se lembrar, nós não vamos ler aqui não, né? Na verdade, antes dos filhos nascerem também, houve aquela situação lá da serpente que veio, né? E quis desviar Adão e Eva do projeto, né? Da orientação, da direção, do direcionamento de Deus. E aí, irmãos, o Cleiton estava dizendo algo que eu quero dizer aqui para os irmãos hoje de novo. Irmãos, famílias, pais, mães, filhos, todos nós, fiquemos atentos com as influências que vêm de fora. Muitas vezes vem influência de fora, querendo trazer conselhos, conceitos, sugestões para nós que não são divinas e nos desviam do caminho do Senhor, nos desviam do propósito de Deus. Irmãos, família precisa estar
aos pés do Senhor, para que Ele nos direcione, Ele nos guie, Ele nos dirija, não outras influências. Porque o inimigo veio e trouxe uma palavra distorcida, né, e levou Adão e Eva a fazerem escolhas que não eram de acordo com a vontade de Deus, e o pecado entrou no mundo. Quando os filhos nasceram, né, irmãos, avançando um pouco mais, quando os filhos nasceram, né, nasceu a Caim, nasceu Abel. Quem vai lembrar o que aconteceu com Caim e Abel? Um matou o outro. Quem matou? Caim matou Abel. Caim matou Abel. Né? A gente vê que a família começou a ter um problema ali muito sério. Irmãos, abra rapidamente, por favor, sua Bíblia, lá no capítulo 4 de Gênesis, versículo 19. O Caim matou Abel. Depois, Caim também teve a sua geração. E lá em Gênesis capítulo 4, versículo 19, diz assim para nós, eu não vou esperar os irmãos não para a gente ganhar tempo, diz assim, Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra chamava Zilá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que posso dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, irmãos, a gente vê que ali na descendência de Caim, né, o Lameque, que era um descendente de Caim, ele tomou aquela atitude de sair fora do projeto de Deus. O projeto de Deus, né, irmãos, é um homem e uma mulher formando uma família. E o que a gente viu ali? As crianças vão nos ajudar, as crianças vão nos ajudar. E o que a gente viu ali com Lameque, né? Que Lameque agora, ele não queria uma esposa, ele queria 2 esposas. Irmãos, observem, é a descendência de Caim. Observem, um desvio na família foi dado lá atrás e foi desviando a família, foi distorcendo daquilo que é o projeto de Deus. Agora está aqui Lameque com 2 esposas, e se o Caim tinha matado um, o Lameque matou a 2. Né? Então, esse contexto, irmãos, da família, a gente vê a família sendo atacada e desviada, né, daquele propósito de Deus. Então, irmãos, chegou num ponto que o pecado tomou conta da terra e Deus, então, resolveu, né, julgar a terra e né, diz lá o texto bíblico que Deus se arrependeu de haver criado o homem. Não, Deus não se arrepende, Deus não é homem para que se arrependa, mas Deus se entristeceu com a situação que o homem estava e Deus falou o seguinte, olha, eu vou destruir toda a terra. Mas, abram comigo, por favor, irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Crianças, por favor, quietinhas. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E aí, irmãos, eu queria conversar com os irmãos sobre 2 situações. Nós estamos vendo aqui a situação, né, falando um pouquinho aqui a respeito do Noé. Noé é um homem que achou graça diante do Senhor. E Noé, então, ele conduziu a família dele de acordo com a orientação do Senhor. Nós vamos ver alguma coisa mais aqui para frente. Mas eu quero comparar a família de Noé, irmãos, com uma outra família, a família de Ló. Né? Anos depois, né, do dilúvio aqui, que aconteceu da história de Noé, então veio Abraão foi chamado pelo Senhor para ir para uma terra, né, que ele queria mostrar para Abraão, e Ló foi com ele. Então, muitos de nós aqui conhecemos, a maioria de nós conhecemos a história, né, tanto do Noé como a história do Ló. Mas eu queria fazer uma comparação aqui para nós entre o Noé e o Ló. Eu fiz aqui uma relação aqui, irmãos, então tá. A história do Noé vai estar lá descrita entre os capítulos 6 e 9 de Gênesis.
a história do Ló vai estar entre os capítulos 11 e 19 de Gênesis. Então, se os irmãos quiserem conferir, os irmãos podem dar uma olhada por aí, né? Quem era Noé? Noé era um homem que achou graça diante de Deus, ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E aí tem um destaque, diz a Bíblia, Noé andava com Deus. E quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão, filho de Arã, né, irmão de Abraão, e ele então seguiu Abraão no chamado que Abraão recebeu da parte de Deus. Quando Noé, irmãos, foi chamado pelo Senhor, né, qual que era o contexto que Noé vivia? Né? Naquele momento, né, a terra estava corrompida, está lá em Gênesis capítulo 6, corrompida pelo pecado, né, e Deus resolveu então dar cabo, né, exterminar o homem e tudo que ele havia criado. Né? Deus queria então enviar o dilúvio sobre a terra. O contexto de Ló, né, quando Ló também estava lá com Abraão, chegou um momento em que Ló se desentendeu, né? Os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abraão, e houve ali uma disputa entre eles, e o Abraão falou, olha Ló, faz o seguinte, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E o Ló, irmãos, foi esperto, então Ló, ele olhou a terra, né, que escolheu o melhor lugar para ele, e ele escolheu o que parecia ser o melhor para ele. Só que Ló não percebeu naquele momento que ele estava indo para os lados de Sodoma e de Gomorra. E Sodoma e Gomorra, né, eram cidades onde o volume do pecado era altíssimo, né, naquelas cidades. E aí eu queria fazer uma consideração aqui com os irmãos. Né? Primeiro, irmãos, interessante. O Noé era um homem justo e íntegro, nós vemos aqui na palavra de Deus. O Ló também era um homem justo. Noé era justo e o Ló também era justo. Mas tinha um detalhe, irmãos. O Noé era justo e o Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão com o Senhor. Noé andava conforme a instrução do Senhor. Mas o Ló era um justo, mas que não tinha uma vida totalmente comprometida com Deus. O andar do Ló, né, talvez trazendo aqui para os nossos dias hoje, né, irmãos, nós podíamos dizer que o Noé era um crente espiritual e o Ló era um crente carnal. Cria no Senhor, mas andava de maneira vacilante, né, diante do Senhor, podemos dizer assim. Né? E aí, irmãos, eu quero fazer um pensamento aqui com os irmãos, né, abrir um ponto aqui com os irmãos. O que o Ló fez, irmãos, quando Abraão mostrou para ele a terra, né? E o Ló abriu bem os olhos e olhou e viu aquela campina verde, boa para criar o gado. Irmãos, o que o Ló estava fazendo, irmãos? Deixa eu chamar um ponto aqui para os irmãos, que nós temos atenção. O Ló estava sendo empreendedor. Se a gente pensar conforme o mundo, vamos falar assim, nossa, o Ló é um cara de visão. Ele olhou a terra melhor, o melhor terreno para ele plantar, para ele criar o gado dele. Esse é um homem de visão, empreendedor. Né? Quem sabe, vamos dizer assim, empresário. Né? Mas, irmãos, observem onde a visão do Ló o levou. Os olhos humanos do Ló talvez foram espertos. O Ló estava achando que ele estava sendo muito esperto. Mas vejam para onde o Ló foi levado. O Ló foi levado para Sodoma e Gomorra, que eram aquelas cidades onde o nível do pecado estava insuportável aos olhos de Deus. Então, irmãos, né, nós especialmente homens, pais, né, mas as irmãs também as irmãs hoje também têm vida profissional. Tantas vezes, e não só na vida profissional, tantas vezes, irmãos, nós queremos fazer escolhas, irmãos, que parecem ser as melhores. Claro, devemos buscar fazer as melhores escolhas, né? Mas às vezes, o que nós estamos visualizando? O que o Ló visualizou, irmãos, foi o seu negócio, o cultivo do seu gado, o seu lucro, ser bem-sucedido financeiramente. Irmãos, nós devemos buscar, né, a provisão da nossa casa, da nossa família? Sim, mas sempre debaixo da direção de Deus. O Ló buscou a melhor escolha, né, a provisão, a riqueza, né, mas não foi sob a orientação de Deus. Tantas vezes, irmãos, surgem oportunidades e propostas para nós, especialmente nós os mais jovens, né? Surgem propostas que são bastante atraentes, tantas vezes, muito atraentes.
mas é a direção do Senhor. O Senhor está nisso. Para onde você está indo? Não, mas Léo, é promissor, eu posso ter uma carreira brilhante. O Senhor está nisso. Uma consideração com os irmãos, não estava no caso de Ló. Como que eles conduziram a sua vida? Como que o Noé conduziu a sua vida, né? Os irmãos vão se lembrar que Deus falou com Noé o seguinte: Noé, constrói uma arca, porque o pecado está num nível tão alto que eu vou exterminar a comunidade. Constrói uma arca para a salvação sua e da sua família. Então, o Noé, irmãos, ele levou aproximadamente 100 anos construindo uma arca conforme a orientação de Deus. Mais ou menos 100 anos. E no caso do Ló, o que aconteceu com o Ló? O Ló, quando foi para Sodoma e Gomorra, o Ló se envolveu tanto com a sociedade de Sodoma e Gomorra, que o Ló começou a ser como que fosse uma referência, um juiz na cidade. Em outra passagem, é dito que o Ló estava na entrada da cidade, na porta da cidade. Né? E na porta da cidade ficavam as pessoas que eram juízes, que eram consultadas, que eram referências. Lá estava o Ló. Então o Ló estava bem colocado naquela sociedade. Só que aquela sociedade era uma sociedade corrupta. Né? Então Ló estava se deixando envolver com a corrupção, né, de alguma maneira, daquela cidade que era cheia de pecado, Sodoma e Gomorra. Né? Chegou um momento que Deus então falou para Noé o seguinte, né, irmãos? Eu estou falando aqui da história, os irmãos me acompanham, está dentro dos capítulos que eu falei. Deus falou: Noé, reúne a sua família e entra na arca, porque daqui a 7 dias eu vou enviar chuva sobre a terra e vou inundar toda a terra. Então o que o Noé fez? Ele reuniu a família, a esposa, os filhos, as esposas dos filhos, e entraram na arca. Os irmãos vão se lembrar também que na história de Ló, chegou um momento também que Deus mandou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, porque o nível de pecado naquela cidade estava elevado. Então aqueles 2 anjos chegaram lá e falaram com Ló: Ló, reúne a sua família e sai da cidade. O Noé tinha que entrar na arca, o Ló tinha que sair da cidade. Só que tinha uma coisa, irmãos, o Ló estava tão entranhado, ele e a sua família, naquela sociedade, naquele contexto, naquela cidade, que o Ló teve dificuldade de sair da cidade, mesmo sabendo que a cidade ia ser destruída. Quando o Noé recebeu essa orientação, ele entrou na arca, né, ele, a esposa, os filhos, né? E deixa eu comentar uma coisa aqui com as irmãs, com as jovens aqui, né, especialmente, né? E serve para os adolescentes também, né? Quando vocês crescerem, viu, moças, Lívia? Quando vocês crescerem, viu? Quando vocês crescerem, já estejam orando para que Deus prepare servos de Deus para vocês casarem com eles. Tá bom? Irmãs, observe essas moças aqui, as esposas dos filhos de Noé. Quem era justo? Quem andava com Deus? Noé. Os filhos de Noé foram abençoados? Muito abençoados, porque tinha um pai que dava uma direção, que chamava: filhos, vamos andar com Deus, vamos servir o Senhor, me ajuda aqui a construir essa arca. Então eles tinham um direcionamento, então aqueles filhos eram filhos abençoados. E essas moças que casaram com esses filhos foram premiadas, porque elas casaram com rapazes cheios de Deus, e foram abençoadas, e entraram na arca. Engraçado, os pais delas não são mencionados aqui, irmãos. De certa maneira, elas foram de carona com os filhos de Noé. Não é verdade? Então, irmãs, façam escolha segundo o Senhor. Façam escolha segundo o Senhor. De outro lado, o Jó estava demorando, né, a obedecer lá para sair da cidade, né? Desculpa, obrigado. O Ló, eu escrevi Jó mesmo aqui, o Ló estava demorando a sair da cidade. E aí chegou o momento que os anjos falaram: olha, reúne a sua família aí, e o seguinte, você tem que sair rápido da sua família. Tem mais algum parente? Aí o Ló lembrou: não, vou buscar meus genros. Né? O Ló foi chamar os genros. Obrigado, irmão, vou precisar mesmo. O Ló foi lá buscar os genros. E quando o Ló foi buscar os genros, os irmãos se lembram o que aconteceu?
Irmãos, se lembram o que aconteceu quando Ló foi buscar os genros, irmãos? Me ajuda aí, irmãos. Eles pensaram que o Ló estava contando piada, estava fazendo gracejo, gozação com eles. Eles não acreditaram no Ló. Rapaz, vamos embora, vocês vão casar com as minhas filhas, essa cidade vai ser destruída, vamos sair daqui, vamos embora, o Senhor mandou 2 anjos para destruir a cidade. Ló, para com isso, Ló. Que isso, conta outra, Ló. Para, Ló, que isso? Eles não reconheceram que Ló era a boca de Deus para eles. Então, irmãos, eles não estavam atentos ao falar de Deus com eles. Porque se eles tivessem ouvido, talvez eles tivessem sido salvos também, mas não deram ouvidos. Irmãs, busquem homens de Deus, que deem ouvidos a Deus, que ouçam o falar de Deus. Jovens irmãos, busquem moças de Deus, que ouvem o falar de Deus, que podem ser instrumento de bênção na sua vida, não instrumento que te afaste de Deus, mas que te aproxime de Deus. Me lembro de uma irmã, o Cleiton talvez vai lembrar dessa irmã, quando nós éramos jovens, ela dizia um negócio muito interessante, não sei se você vai lembrar dessa irmã Cássia. Ela dizia assim: irmão, eu quero casar com um irmão que ame Jesus mais do que eu. Por quê? Ela estava certa. Que se ela casasse com alguém que amasse Jesus mais do que ela, ia ajudar lá a amar mais o Senhor. Irmãs, casem-se com irmãos que amem Jesus mais que você. E rapazes, casem-se com moças que amem Jesus mais do que você também. Nós precisamos ser ajudados, né, nesse caminhar com o Senhor, não atrapalhados, não prejudicados, né, não retidos, né? Então aqueles rapazes não deram crédito à palavra de Ló e ficaram lá. Os rapazes ficaram lá. Eles não quiseram vir com Ló. E quando Ló chegou em casa, os anjos falaram: Ló, vamos embora, nós temos que destruir essa cidade, Ló. Não, peraí, eu estou vendo, deixa eu ver minhas coisas, deixa eu juntar minhas coisas. Irmão, sabe o que os anjos tiveram que fazer? Os anjos tiveram que pegar na mão de Ló e puxar Ló. O Ló teve que sair arrastado. Não só o Ló, a esposa do Ló, as filhas do Ló, eles tiveram que sair arrastados, puxados. Sabe por quê, irmãos? Estavam apegados no mundo, apegados em Sodoma, apegados em Gomorra. Irmãos, nós não podemos estar apegados nesse mundo. O Senhor não precisa de que o Senhor nos pegue pela mão e puxa, vem o Wellington, não, Senhor, peraí, Senhor. Não, irmãos, nós precisamos estar atentos. Wellington, vem. Amém, estou indo, Senhor. Irmãos, precisamos estar desapegados, irmão. Se o Senhor mostrar para nós, irmãos, alguma coisa em que temos estado apegados, irmãos, apresentemos ao Senhor. Senhor, estou apegado nessa situação, nessa circunstância. Me solta, Senhor. Me livra, Senhor. Me liberta, Senhor. Eu quero estar disponível para o Senhor. A palavra de Deus diz nesse texto lá, fala assim: sendo o Senhor misericordioso. O Senhor foi misericordioso com Ló, em pegar pela mão e arrastar o Ló. E aí saiu Ló. O Noé entrou com a família na arca, e eles ficaram na arca mais ou menos, pelo que eu vi no texto bíblico aqui, depois os irmãos confiram se eu estiver enganado. Desde o dia que eles entraram até o dia que eles saíram, eles ficaram 1 ano e 10 dias. Depois os irmãos confiram aí. Quando Ló e a família estavam saindo, né? Quando Ló e a família estavam saindo, a gente vê, irmãos, que eles estavam saindo de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não estavam saindo de dentro deles. Eles estavam saindo pesados, tipo assim, poxa, eu não queria sair, estou sendo forçado a sair, obrigado a sair. E por que a gente pode dizer isso, irmãos? Quando a mulher de Ló olhou para trás, aliás, havia uma palavra, os anjos disseram para eles, saiam e não olhem para trás. Né? Não olhem para trás, para vocês também não sofrerem o dano que vai acontecer em Sodoma e Gomorra.
Mas a mulher de Ló, irmão, quando estava saindo, ela não aguentou, ela não resistiu. Ela olhou para trás. Sabe por quê, irmãos? Apego. Apego. Irmãos, que o Senhor limpe os nossos corações. Que o Senhor retire apegos daquelas coisas que não são dele. Né? Mais uma vez, nós estamos liberados para o Senhor. E aquela mulher se tornou uma estátua de sal, diz a palavra de Deus. Né? Na verdade, irmãos, talvez por dentro ela já fosse uma estátua de sal, né? Estava tão agarrado, estava tão preso, tão travado lá, né? Então aquela mulher ficou ali uma estátua de sal e ficou para trás, e eles foram. Foi o Ló e as suas filhas, né? Seguindo à frente, né? Irmãos, mas os dois não são justos? A Bíblia diz que o Ló era justo também. Os dois não são justos. Por que o caminho dos dois não foi igual? Não foi igual. Não foi igual. Quando Noé saiu da arca, depois de 1 ano e 10 dias, o Noé edificou um altar ao Senhor. Mas o Ló, irmãos, a história do Ló, ela é muito triste. Ló saiu forçado, correndo, fugido, né, como os irmãos conhecem lá o texto. E quando eles estavam num lugar lá, numa caverna, ele e as duas filhas, né, os irmãos se lembram o que aconteceu? Conclusão, antes de dizer, conclusão. Noé se tornou o pai da geração pós-diluviana. Né? Todos os que nasceram depois do dilúvio são descendentes de Noé. Né? Noé e seus filhos. Então, Noé se tornou o pai da geração pós-diluviana. Mas Ló se tornou o pai dos moabitas e dos amonitas, inimigos de Israel. Mas os dois não eram justos. Porém, caminhos diferentes, irmãos. Caminhos diferentes. O que as filhas fizeram? Não tem homem aqui na terra, vamos embebedar nosso pai e vamos ter filho com ele. A mais velha embebedou o pai numa noite, se deitou com ele e ela gerou um filho do seu pai. Na noite seguinte, embebedaram o pai de novo, a filha mais nova também se deitou com seu pai e também geraram um filho ali do seu pai. Né? Irmãos, que caminho triste, irmãos. Mas a Bíblia chama de o justo Ló. Então ele era justo. Mas olha o caminho desse irmão. Olha o caminho desse irmão. Então, irmãos, o que eu quero fazer aqui? Ontem o Cleito mencionou para nós uma passagem no casamento, né? Que a gente conhece muito bem, que fala assim: aquele que ouve as minhas palavras, está lá em Mateus capítulo 7, né? Capítulo 6, finalzinho do capítulo 6, capítulo 7. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E vieram os ventos, né? Os rios, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. Mas o que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E vieram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. E eu creio que estava nos lembrando, irmãos, eram duas casas. O material das duas casas, possivelmente, seria o mesmo, mas a base não era a mesma. Uma estava na rocha, a outra estava na areia. Então, irmãos, nós, eu e você, todos nós, precisamos ser aqueles que edificam sua casa na rocha, no projeto de Deus, no propósito de Deus, em Cristo Jesus o Senhor. E aí eu quero, irmãos, com a graça de Deus, nos convidar, todos nós, especialmente os varões, a reconhecer a responsabilidade que nós temos nas nossas escolhas, irmãos. Normalmente, nós, os maridos, é que fazemos escolhas para a nossa família. Claro, com a participação da esposa, óbvio, mas normalmente as decisões são nossas. Então, marido, irmão, jovem, solteiro, inclusive, você percebe a seriedade, a importância das escolhas que nós fazemos? Eu posso fazer escolhas que vão abençoar grandemente a minha família, ou eu posso fazer escolhas que vão arrasar a minha família. E arrasar minha família, irmãos, não é às vezes, talvez passou dificuldade financeira, enfermidade, essas dificuldades tudo bem, mas arrasar a família, essa família para o inferno.
Arrasar a família é essa família não ter conhecimento de Deus. Isso é arrasar a família. Então, irmãos, nós precisamos fazer escolhas, não como Ló, mas como Noé. Achar graça. Nós não temos capacidade, mas nós também podemos achar graça diante do Senhor e edificar nossa casa na rocha. Nós também podemos fazer isso, irmãos. Mas essa responsabilidade primeiro, ela está sobre nós homens, irmãos. Nós não podemos negar, né? E às vezes quando a gente fala isso, né, da responsabilidade que nós homens temos, nós pensamos assim, não, mas que peso que está sobre a gente, que fardo pesado. Quer dizer que as consequências da minha família podem ser minha, poxa, por que só eu? Né? A gente pode pensar isso, né, irmãos? Na verdade, irmãos, é um fardo pesado mesmo. E Deus viu que era pesado. Por isso que Deus falou assim lá em Gênesis, olha, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus sabia, irmãos, né, que para esse propósito, esse projeto que Deus tem, o homem não podia fazer sozinho, ele precisava de uma adjuntora. Né? Então, irmãos, na família, né, na nossa família, o homem, o marido tem sim a responsabilidade, ele é o cabeça do lar, ele tem a responsabilidade, mas a esposa tem que estar junto. Deus deu a esposa, irmão, sabe para quê? Para ser um apoio, um suporte, né? É que nem quando você está dirigindo, né? Tem algumas corridas, né? Que você tem lá o piloto e você tem o copiloto. O copiloto não está lá só para ir de carona, né? Não, o copiloto está lá para falar, ó, cuidado, tem um buraco lá na frente. Ó, presta atenção, estou vendo aqui no mapa, aqui na próxima curva, ela é muito fechada, você vai mais devagar. Então, o copiloto é alguém que ajuda o piloto. Então, irmãs, a esposa foi dada para o marido para ser uma bênção, para ser uma ajuda, para segurar esse fardo e levarem junto esse fardo e glorificarem juntos ao Senhor. Esse é o propósito de Deus, em colocar o homem e a mulher juntos em família. Em família. Porque, sabe, irmãos, tantas vezes o homem vê algumas coisas, mas ele não vê tudo. Então, a mulher vê outras coisas. E quando soma a visão do esposo com a visão da esposa, puxa, nós temos mais clareza, mais discernimento, mais equilíbrio. Nós podemos acertar mais fácil. É mais fácil, irmãos. Olha que bênção que é o casamento. Só que tem um problema, irmãos. O mesmo inimigo que se levantou lá atrás contra Adão e Eva, né? Contra Deus, querendo frustrar os propósitos de Deus, se levantou lá junto de Adão e Eva, ele se levanta na nossa casa. Ele se levanta na nossa família. Sabe para quê, irmãos? Para que, ao invés de ter esse apoio, esse equilíbrio, essa ajuda, surja disputa. Surja divisão. Surja um cabo de guerra. Eu quero ir para cá, não, mas eu vou para lá. Não. Irmãos, não é a sua família, não. É a minha família, são as nossas famílias. Vivemos tantas vezes dilemas dentro das nossas famílias. E não percebemos que isso é uma artimanha do inimigo para nos enfraquecer. Porque se eu puxo para lá, ela puxa para cá, e ficamos naquilo. Nós não estamos nos ajudando. Fica mais difícil de nós acertarmos. Nós ficamos mais fracos, mais suscetíveis a errar. Que o Senhor converta o nosso coração, irmãos. De marido para esposa, de esposa para marido. Se você não é casado, que Deus converta o seu coração para você ser o marido, parceiro da sua esposa, e para você ser uma esposa, parceira do seu marido. Sabe, irmãos, homem e mulher são muito diferentes. Não sei se vocês perceberam isso. Homem e mulher são muito diferentes. Quando a gente casa, a gente fala assim, eu sabia que era diferente, mas não sabia que era tanto. São muito diferentes. Mas por que são muito diferentes? Porque esse aqui tem qualidades, virtudes, que esse aqui não tem. Mas esse aqui tem outras qualidades e virtudes que esse aqui não tem. Então precisa dessa somatória. Sabe para quê? Para que a família seja abençoada. Para que o propósito de Deus se cumpra.
Nós falamos aqui hoje de manhã, a mesa, né? Não, aqui, não é essa mesa aqui, não. A mesa do Senhor, que estava aqui com o pão e o vinho, né? É uma mesa de perdão. Irmãos, como nós precisamos de perdão na nossa casa. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos tão magoados uns com os outros. Vocês lembram lá de Provérbios que fala que é melhor morar no eirado, né, fora, do que com a mulher rixosa dentro da mesma casa? Vocês já viram isso, né? Aí a gente joga pedra nas irmãs, né? Tá vendo, viu? Mas na verdade, por que está rixosa? O que você fez para ela ficar rixosa? Então tem uma guerra acontecendo dentro da nossa casa. Tem uma disputa. E a palavra de Deus já disse para nós que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas é contra principados e potestades, né? Contra os príncipes do mundo tenebroso, as forças do mal. Irmãos, é que o Senhor nos dê a graça de abrir nossos olhos, de perceber que eu preciso da minha esposa, que a minha esposa precisa de mim, os nossos filhos precisam de nós, e nós precisamos uns dos outros para nós nos ajudarmos, nós nos encorajarmos, nós nos fortalecermos e nós prosseguirmos. Você tem coragem, irmão, de pedir perdão para sua esposa? Irmã, você tem coragem de pedir perdão para o seu marido? Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmã. Alguns de nós, irmãos, temos dificuldade de pedir perdão. Muitos de nós temos dificuldade de pedir perdão. Mas, poxa, irmãos, se não fosse o perdão de Deus para nós, onde nós estaríamos? Eu vou ter dificuldade de pedir perdão. Eu que sou um grande receptor do perdão de Deus, vou ter dificuldade de pedir perdão. Irmão, converte o seu coração. Irmã, converta seu coração. Sabe, a gente tem um monte de coisa no coração da gente, sabe? Mas você não sabe o que ela fez comigo. Você também não sabe o que ele fez comigo. Eu não sei mesmo, o Senhor sabe. Mas seja o que for, o sangue de Jesus já lavou. Seja o que for, irmão. Nós não temos justificativa para não perdoar. Nós não temos. Nós temos dureza no nosso coração, mas nós não temos justificativa. Irmãos, nós precisamos fazer uma escolha. Como vai ser minha casa? Vai ser como a do Noé ou vai ser como a do Ló? Maridos, nós precisamos tomar a iniciativa. Nós primeiro precisamos tomar a iniciativa de colocar nossa casa nos rumos de Deus, no propósito de Deus. Eu queria encerrar aqui, nós estamos terminando, convidando os irmãos para nós lermos Josué capítulo 1, versículo 7. Antes de ler, irmãos, desculpa que antes de ler, eu queria perguntar para os irmãos, quando que a gente deixa de ser pai? Quando a gente é pai? Quando que a gente deixa de ser pai? Hã? Nunca? Nunca? Nunca, irmãos. Nunca. Então, talvez, quem tem filhos pequenos pode pensar assim, não, eu vou tentar cuidar dos meus filhos, vou tentar, encaminhar meus filhos. Amém. Faça isso mesmo. Mas talvez quem tem filhos maiores pense assim, bom, agora já foi, agora meus filhos estão grandes, agora meus filhos escolheram os caminhos deles, alguns são casados, agora não dá mais tempo. Dá tempo sim, irmão. Você continua sendo pai. Você continua sendo instrumento de bênção na vida do seu filho e da sua filha. Não importa se seu filho tem 60 anos, 70 anos, não tem problema. Aliás, eu ouvi outro dia de uma família no Eldorado ali, Cleiton, que um senhor de 80 anos estava reclamando que o pai dele era muito duro com ele. Como assim? Então, não importa quantos anos seu filho tem, é seu filho, é sua filha. Você pode e deve invocar a bênção de Deus sobre a vida dele. E Deus vai ouvir sua oração. Deus vai ouvir essa oração.
Amém, irmãos? Não tem nenhum caso, agora não está mais no meu controle. Nunca esteve, está no controle de Deus. Né? Podemos clamar ao Senhor. Mas para esse desafio que a gente tem, então lá no livro de Josué, né, o Senhor apareceu para Josué, que estava diante de um grande desafio. O Senhor falou para ele assim: Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Amém, irmãos? Então, irmãos, sabe quando a gente tem aqui essas crianças apresentando para nós? Irmãos, nós deveríamos ser muito gratos aos irmãos e irmãs que trabalham ensinando nossos filhos. Porque os nossos pais aqui são os responsáveis pelo ensino dos filhos. Mas quando nós temos irmãos e irmãs, né, que também, né, se dispõem ao Senhor para ensinar nossos filhos, que bênção que é! Puxa, glória a Deus! E que bom, né, quando eles estão juntos, né, um encorajando o outro, um fala, o outro quer falar também, né, eles estão crescendo nesse ambiente assim, de ser encorajados a servir o Senhor. Irmãos, isso é bênção de Deus. Nós temos aqui, irmãos, nós já tivemos aqui um número muito maior de irmãos e irmãs que cooperaram no serviço com crianças. Hoje temos um número menor de irmãos e irmãs que cooperam no serviço com crianças. E eu quero dizer o seguinte: se você não cooperou, irmão, se disponha, seja um servo de Deus. Seja um servo de Deus, servindo ali as crianças, né, ministrando, ensinando, encorajando, né, sendo canal de Deus para a vida das crianças. Irmão, mas eu não sei fazer. Irmão, se você sabe falar, se você sabe cantar, se você sabe orar, você pode ser um grande instrumento. Se disponha. Talvez tenha irmão e irmã, eu já ajudei uma época, eu não ajudo mais não. Coloca seu coração diante de Deus, irmão. Quem sabe já não é tempo de você voltar e estar servindo ao Senhor. Né? Mas nós precisamos ministrar para essa turma aqui, irmãos, porque hoje, irmãos, hoje nós estamos aqui falando. E amanhã? Amanhã vai ser você que vai estar aqui falando. Vai ser você, rapazinho, que vai estar aqui falando. Você vai estar pregando aqui no meu lugar. Sabia? São eles, irmãos. Mas só que o amanhã deles depende do hoje. Nós podemos estar edificando o amanhã, irmãos, né? Ministrando as crianças. Eu queria fazer, irmãos, o almoço, eu sei que eu estou abusando do tempo aqui, não está pronto não, né? Eu queria que a gente tivesse algumas orações aqui. Eu queria saber quem está aqui que são dos irmãos que trabalham com as crianças, irmãos e irmãs que trabalham com as crianças. Queria que ficasse de pé, por favor. Uai, só tem mais, gente. Que é isso? Que é isso? Cadê? Ó, irmãos, está vendo? São poucos. Eu sei que está faltando alguns aqui, mas são poucos. Está vendo? Mas eu queria convidar vocês para ficarem em pé. Eu queria convidar os demais irmãos. Porque, irmãos, cá para nós, sabe por que você não serve, né, no trabalho com as crianças? Porque dá trabalho. Porque não é tão simples, não é tão fácil. Então, esses irmãos precisam de nossa oração. Queria convidar a igreja para nós ficarmos de pé e nós estendermos as mãos sobre esses irmãos aqui, irmãs, né? Aliás, eu esqueci de falar, tem uns irmãos também que trabalham com os adolescentes também. Eu vi ali o Samuel, tem o Anderson, tem o Ederson, né? Quem? Davi. Não? Jojo. Mas, irmãos, os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Nós precisamos orar para esses irmãos, né? Ser gratos ao Senhor pela vida desses irmãos, né? Olha que bênção nossas crianças repartindo conosco aqui o que elas têm aprendido do Senhor. Não é bênção? Nós não ficamos alegres, irmãos? Amém? Irmãos, vamos estender nossa mão aqui, né?
Você não sabe quem é, quem que não é. Então vamos ter nossa mão aqui geral, aqui, vamos invocar a bênção de Deus sobre esses irmãos. Queria pedir que um dos irmãos pudesse orar bem alto, clamando a bênção de Deus sobre esses irmãos aqui. Amém. Sim, Senhor. Amém. 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 Amém, irmãos. Podem sentar, por favor. Agora, irmãos, vamos orar mais. Amém? Irmãos, realmente, o papel e a responsabilidade do marido, do pai, é muito grande. Eu queria convidar os pais para nós ficarmos de pé, maridos, e mesmo os jovens também que ainda não se casaram, mas que amanhã também vão ser pai, vão ser marido. Podemos ficar de pé? Não, os rapazes, os irmãos, os varões. Amém? Amém. Ô João Marcos, por favor, faça uma oração para esses irmãos. Amém? Irmãos, vamos também levantar nossas mãos aqui, ó, invocar a bênção sobre esses irmãos. Realmente aprender do Senhor, para que a bênção venha sobre o lar de cada um de nós. Amém. Te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada um dos irmãos, sobre a minha vida também. Senhor. Amém. Que o Senhor venha nos dar essa visão celestial, Senhor, a fim de conduzirmos a nossa casa para importarmos com aquilo que vai permanecer, que é a cidade celestial. Senhor. Amém. Senhor mesmo. Abençoe também aqueles irmãos que ainda não são pais, mas que um dia ainda vão estar conduzindo a sua casa, Senhor. Amém. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Por favor. Mas nossas orações não acabaram, não. Como a gente falou aqui, irmãos, o homem, né, o irmão, o varão, ele tem que estar à frente, mas ele precisa do suporte. Precisa muito do suporte. Então, eu queria pedir às irmãs, mães, para se porem de pé. E às jovens também, que talvez ainda não sejam mães, mas que poderão ser daqui a pouco, né? Com a graça de Deus. Ivô, queria pedir para você orar para essas irmãs. Amém? E irmãos, vamos ficar de pé também? Vamos, os demais irmãos aqui, vamos clamar a bênção de Deus sobre nossas irmãs. Senhor Deus, amado Pai, nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus grande e maravilhoso, que estabeleceu a família, Senhor, como a união de um homem e uma mulher. E o Senhor, Pai, levantou ou retirou de um homem, Senhor, uma costela para fazer a sua ajudadora, a sua esposa, Senhor, que, como o Senhor diz, é a auxiliadora idônea, aquela que nos ajuda, Senhor, a manter o rumo, Senhor, a ter a centralidade, Senhor, nas coisas que são importantes, porque assim o Senhor orientou, Senhor. Tem uma visão para as nossas esposas das coisas que nós não conseguimos alcançar. Amém. Que o Senhor abençoe cada uma dessas mulheres. Amém. Que elas se sintam
Sim, Senhor. essas auxiliadoras idôneas, porque é um grande privilégio, Senhor, auxiliar as suas lares, fortalecer os seus maridos, encorajá-los, Senhor, a seguir firmemente no caminho do Senhor, porque nós precisamos disso, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos encabeça, mas o Senhor também é aquele que nos orienta a dar segurança e sustentação para as nossas famílias. Sim, Senhor. Mas para isso, nós precisamos das nossas esposas, aos nossos lares, Senhor, Sim, Senhor. para nos ajudar a não cair, Senhor. Como diz em certa passagem da tua palavra, Senhor, como andarão dois juntos se não tiverem acordo? Sim, Senhor. Ou se um cair, como poderá se levantar se não tiver alguém que o ajude? É verdade. Senhor, nos dê a clareza da importância desses ensinos do Senhor. Amém. Abençoe essas mulheres, Senhor. Amém. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém. Nós oramos a Ti no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar. Agora nós vamos orar pelas crianças, pelos nossos filhos. Podem ficar de pé? Amém? Amém. O irmão Adilson está nos lembrando aqui, também os filhos adultos, também os filhos adolescentes. Se bobear por todos nós, né, Adilson? Amém, mas... Amém. Tá certo. Mas sim, os filhos adultos também, solteiros aqui, vamos, mesmo os casados, né? Vamos ficar de pé. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Não, atrás de você. Atrás, nas quartas-feiras, nós orávamos pelos jovens, pelos filhos dos meus irmãos. Irmãos, outro dia eu estava comentando com a Gracila, como nós precisamos voltar a essas origens, de orar pelos nossos filhos, porque a herança dos pais são os filhos. E eu vejo muitos jovens que não estão mais aqui. Talvez os pais estejam aqui, mas os seus filhos não estão mais. E é tempo de clamarmos para que o Senhor restaure aqueles filhos que estão longe, para que o Senhor, em nome de Jesus, os traga de volta, para que eles façam de fato parte dessa família de Deus. Irmãos, os nossos filhos não podem estar no mundo, em nome de Jesus, porque o Senhor é poderoso para quebrar cadeias e grilhões e trazê-los de volta, para que haja paz em nossas casas, para que o Senhor traga perdão, restauração e de fato uma plena comunhão. Irmãos, nossos filhos não podem estar longe da presença do nosso Senhor. É tempo do Senhor quebrar qualquer direção ou qualquer tipo de instrução que o mundo possa ter trazido ao coração dos nossos filhos, que hoje eles não estão mais entre nós. Eu queria, de fato, se algum jovem aqui no nosso meio, que ainda quer dizer, Senhor, eu quero ainda ter mais comunhão contigo, fique de pé, não é nenhuma vergonha para nós. Eu estou vendo muitos jovens aqui em pé, graças a Deus. E nós adoramos o Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir sua palavra, né, Wellington? Na minha casa, na sua casa, na casa dos meus irmãos, e que o Senhor possa trazer de volta aquele filho seu, meu irmão, aquele filho seu, minha irmã, que não está em comunhão com o Senhor, que talvez, por um tempo, como os nossos filhos, meu neto está aqui, vieram diante do Senhor, cantaram, e que hoje não estão mais. O Senhor pode trazê-los de volta. Oh, Senhor, o Senhor é fiel. O Senhor é fiel.
Amém. O Mel que está ali nos lembrando, né, Mel? O Senhor tem feito... Eu creio, irmãos, que o Senhor traçou um caminho para nós nesse tempo aqui de restauração. E se você está nos visitando nessa manhã, ainda não compreendeu que Deus é este que nós clamamos, que Deus é este que nós oramos, eu queria convidá-lo a estender sua mão, em nome de Jesus, e que também você faça parte dessa família que tenha Deus como Pai. Não um pai qualquer, mas o Pai. Porque de fato Ele é o Pai, com P maiúsculo, com A maiúsculo, com I maiúsculo. Deus é o único Pai verdadeiro. Nós somos apenas uma pequena sombra daquilo que Deus é. Então, se você quer vir a Jesus como seu Senhor e Salvador, venha. Ele te tomará por filho. Tem alguém entre nós? Não tiver, não tem problema. Mas que o Senhor possa falar ao seu coração nessa manhã, como Ele tem falado a nós. Amém? Curva a sua cabeça. Lembra do seu filho que está aqui, ou que não está aqui, e vamos clamar ao Senhor. Amém, Senhor. E nós, como pais, levantamos nossas mãos aos nossos filhos. Ô Senhor, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. E nós clamamos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, por os nossos filhos, pelos filhos dos meus irmãos, por aqueles que estão presentes aqui neste lugar, e por aqueles que talvez não estejam, e que estejam longe dos caminhos do Senhor. A minha oração, o meu desejo, junto com meus irmãos nessa manhã, é para que o Senhor possa tocar os nossos filhos, fazê-los compreender quem é o Senhor, e fazê-los serem prósperos nos caminhos do Senhor, e que eles reconheçam que o Senhor é o Pai verdadeiro, aqueles que o Senhor comprou pelo seu precioso sangue. Ou o Senhor vai de encontro àqueles que estão longe de Ti, e como aquele pai, como o Elton estava lembrando nessa manhã, como aquele que esperava o seu filho pródigo, porque o pai esperava pelo filho, o Senhor possa tocá-los e trazê-los de volta à comunhão. Ô Senhor, faça-os cair em si. Ô Senhor, e busca-os para Ti mesmo. Ô, nossa oração para que o Senhor possa tocá-los e quebrar os grilhões, em nome de Jesus, todo e qualquer grilhão, Senhor, que possa estar prendendo os nossos filhos e os filhos dos meus irmãos. E Senhor, rompa as cadeias, rompa os grilhões e repreenda o diabo. Ó Senhor, em nome de Jesus, caia por terra toda e qualquer obra de Satanás, e que rompa todos os grilhões, temores dos corações, e conversas quaisquer. E Senhor, que a graça, o amor do Senhor inunda o coração dos nossos filhos com aquilo que é Teu. E a nós como pais, Senhor, converta os nossos corações dos nossos filhos, e converta os corações dos filhos aos pais. E que nesses dias tenebrosos, Senhor, que estão sobre toda a terra, haja luz em nossas casas, haja luz em nossos lares, haja graça em nossos lares, haja vida, Senhor, em nossos lares, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja honrado. Ô Senhor, para que haja louvores a Ti, e para que quando o Senhor vier, encontre lares que de fato amem a Ti. Oh, é a minha oração, junto com meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Finalmente, irmãos. Amém. Irmão Silas, por favor.